Metrópole Entrevista. Doutora Glícia Abreu, médica, coloproctologista, enfim, queria que a senhora falasse da especialidade da senhora, das dificuldades. Estamos em Março Azul, campanha faz um alerta à prevenção ao câncer do intestino. O intestino é a coisa mais fundamental que temos, não é, doutora? Também, né? Também. Bom dia, Zé, bom dia, ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês. Sim, o intestino é muito importante, né? Porque é através do intestino que a gente consegue eliminar as nossas impurezas, né? Que são as fezes. E também o intestino, ele é responsável por alguns processos como de defesa, porque no intestino existe uma população microbiana, uma população de micro-organismos que trabalham ao nosso favor. Quando a gente faz uma dieta saudável, esses micro-organismos são responsáveis pela defesa, pela regulação de todo o nosso organismo como um todo. Então, o intestino realmente ele é muito importante. É importante que ele esteja funcionando bem para que todo o nosso organismo também funcione bem. Pois é. Agora, doutora Glícia, quando é que a gente pode perceber que o intestino não está funcionando como antes? Como é que a gente pode perceber quando a gente vai no banheiro e fica horas ali tentando e não consegue? Me explica aí. Zé, isso aí olha só, o que é muito importante a gente falar, ainda mais agora nesse março, né, azul, que é o mês de prevenção para o câncer de intestino, que é um câncer que é muito frequente na população. Ele representa o terceiro tipo de câncer mais frequente na população em geral. E o que a gente tem feito muito é difundir para a população a importância de fazer a prevenção para esse câncer, que é um câncer que ele é curável quando tratado na sua fase inicial. Então, uma coisa que a gente deve sempre perceber é que quando você está bem, você vinha bem, e começa a observar que vim fazendo muita força para defecar, estava bem há 6 meses, começou a desenvolver a presença de fezes mais finas, que a gente chama fezinfita, faz muita força para defecar. Começou também a observar a presença de sangue nas fezes, porque sangue não é comum. Sangue é uma coisa que precisa realmente ser avaliada. Mesmo que você pense que tem hemorroida, que já foi para o médico, já foi diagnosticada hemorroida, é importante que, se apresentar sangue, retorne ao médico para fazer uma nova avaliação. Então, outra coisa também muito importante associada a essa alteração do ritmo intestinal é a presença de uma perda de peso de forma inexplicada. Você está fazendo uma dieta e começa a perder peso, ou então começa a sentir dor na barriga, ou começa a palpar alguma massa na barriga que antes você não observava. Então, são sintomas que nós chamamos que são sintomas de alarme, e que o paciente, isso não quer dizer que o paciente tenha câncer, que tenha um tumor no intestino, mas são sintomas de alarme que indicam que a gente deve procurar um médico, fazer uma investigação. Doutora, eu estava analisando aqui porque eu faço muito jejum, tá? Por vários motivos. Eu comecei a ler sobre isso, jejum, e eu faço 16 horas, 18 horas, 19 horas, já cheguei a 19 horas. Queria que e me falam super bem do jejum para o intestino, porque você não precisa estar colocando comida, processando comida o tempo todo no seu intestino. O que é que a senhora pensa sobre o jejum? Olha só, o jejum, para a gente perder peso, a gente precisa realmente fazer esse balanço negativo de calorias, né? A gente precisa gastar mais e consumir menos para perder peso. Mas, assim, não existe evidências de que você ficar sem comer, que isso vai favorecer o intestino. A gente precisa, na verdade, ter uma dieta saudável. Então, o que é uma dieta saudável? Que a gente, com uma quantidade de caloria que seja adequada ao nosso tamanho, né, à nossa altura, e que a gente faça uma dieta que seja rica em alimentos que sejam menos processados, uma dieta rica em fibras. Mas, assim, especificamente, ficar em jejum para melhorar o intestino, para a gente perder peso, é importante que você faça um regime que você ingira menos comida e gaste mais, aí você vai perder peso. Mas que isso seja importante para o funcionamento melhor do intestino, não. O importante para o funcionamento do intestino é que você faça uma alimentação saudável,
que significa a alimentação com fibras, né? Uma alimentação que você faça um consumo menor de carnes processadas. O que são carnes processadas? Presunto, aquele blanqueado de peru, mortadela, a gente evitar churrasco. O que a gente sempre fala, evitar o consumo, também ter cuidado com o consumo de carne vermelha. Devemos fazer o consumo de pelo menos 500 gramas somente de carne cozida durante a semana. Isso são medidas que previnem também o câncer de intestino, porque essas substâncias, elas favorecem ao desenvolvimento de alterações que vão levar à formação de algum tumor no intestino. Doutor, o que eu vou falar aqui até parece engraçado, mas não é engraçado. Muita gente ainda faz até cara feia ou de espanto na hora de conversar sobre esse assunto, né? Mas a gente precisa falar sobre os gases que a gente libera. Porque tem muita gente que segura os gases naquele momento. Não, segura, não faça agora. E tem várias coisas que eu estava lendo sobre isso. Liberar gases reduz o inchaço. Vai dar um help na saúde do cólon. É um meio de identificar possíveis problemas com o seu corpo. Outras coisas. Ele te ajuda a melhorar a alimentação. Povoado por bactérias do bem. E, é claro, é um grande alívio. Queria que a senhora falasse, segurar gases, qual é o mal que faz e liberar o gás, depois que a gente leu isso aqui? Pronto, olha, a gente liberar o gases é bom porque a gente reduz a distensão, né? Aquela flatulência, aquela barriga distendida. Então é bom que vai dar um conforto, né? E também é o seguinte, quando a gente prende o gás, geralmente a gente prende também as fezes. E o que pode acontecer é que a gente vê muito isso em pacientes que têm prisão de ventre, que refere que começou a apresentar a prisão de ventre depois que começou a trabalhar ou então começou a estudar e que não podia defecar naquele momento, né, que estava na escola ou estava trabalhando. Então, o que acontece é que quando a gente tem vontade para defecar e que a gente prende os gases, a gente pode sim começar a desenvolver uma incoordenação da musculatura do assoalho pélvico, que é essa musculatura que está na parte mais baixa do nosso corpo. E aí começar a ter dificuldade para defecar. Como assim? Quando a gente vai defecar, em vez dessa musculatura relaxar para as fezes saírem, não, ela contrai. E muitas vezes começa a desenvolver um quadro de prisão de ventre mais grave e que a gente precisa de um tratamento, às vezes com especialistas associados, com o tratamento com fisioterapia do assoalho pélvico para ajudar a tirar essa incoordenação dessa musculatura da pelve. Então, assim, é importante a gente eliminar gases por isso, para a gente evitar essa incoordenação e melhorar também a distensão abdominal. Vamos lá, Camille, tem perguntas aí para a doutora Glícia Abreu, médica coloproctologista. Olá, doutora Glícia, bom dia, tudo bem? Bom dia, Camille, tudo bem? Doutora, eu queria saber da senhora, assim, se a gente tem alguma sequela, algum impacto da Covid nos nossos intestinos, principalmente em relação a essa Covid longa, né? Que a gente começa a perceber alguns sintomas depois de algum tempo de ter contraído o vírus. A gente tem alguma sequela da Covid nos nossos intestinos? Isso pode surgir? Pode. Olha só, Camille, a Covid, né, o vírus, ele não só vai agir, né, de forma ruim no pulmão, mas a gente pode também, a gente observa a Covid situação no intestino. Tanto que, no primeiro surto de Covid, a gente teve muitos pacientes com desenvolvimento de diarreia. E a gente vem observando que alguns pacientes, eles mantêm esse quadro de diarreia que pode até evoluir para um quadro de um processo inflamatório crônico. Né? Não todos os pacientes, mas a gente que trabalha com a parte do intestino, a gente vem observando, sim, que a COVID ela pode ter uma ação sobre o intestino. Né? E é como se fosse um processo inflamatório crônico que pode desenvolver alguns pacientes. Mas isso a gente observou principalmente logo na primeira e na segunda onda de Covid. Talvez as cepas tenham mudado nessa última onda que teve agora recente, na época do Réveillon. A gente não observou tanto com relação ao trato intestinal, mas sim na parte realmente pulmonar. Mas sim pode ter um efeito sobre o intestino. Doutora, qual é o tipo de
de massagem, drenagem, que falam que é excelente para exercitar o intestino, para mexer com o intestino, para bulir com o intestino. Eu queria que a senhora falasse, porque sempre que a gente toma aquela massagem, aquela drenagem forte, pesada, a gente percebe que nosso intestino está se mexendo, não é? Isso. Até ele chega a falar. Isso. A gente pode fazer massagem, né? Que a gente faz uma massagem que vai do lado direito ao lado esquerdo do intestino, como se fosse porque o intestino grosso é como se fosse uma moldura na nossa barriga. E a gente pode fazer essa massagem do lado direito até o lado esquerdo, né, para ajudar esses movimentos que a gente chama de movimentos peristálticos. A gente faz muito isso, Zé, em pacientes que apresentam problemas de paralisia, sofrem um acidente e teve paralisia, e esse acidente comprometeu a inervação do intestino. Então, é uma medida que a gente usa nesses pacientes para ajudar a defecação. Em termos de alimento, é lenda ou é verdade a história do mamão? Que o mamão é maravilhoso para o intestino. Que fruta que é boa? O que é que a gente deve se alimentar em termos de frutas? Não vou nem falar alimentos, frutas. Olha, todas as frutas, o mamão é muito bom, mas na verdade todas as frutas são importantes, porque as frutas elas contêm fibras. Então, o que é importante, a gente não tem essa escolha de fruta melhor. É importante que você faça uma dieta com frutas e que coma o bagaço da fruta. Então, a laranja, engolir o bagaço, comer o abacaxi, engolir o bagaço. Então, é importante as fibras que você vai comer, porque são as fibras que formam as fezes. O que são as fibras? É aquilo que a gente não consegue absorver. E a gente não conseguindo absorver, vai formar o bolo fecal. Então, por isso que a gente fala, olha, come fibra, evite comer só massa. A massa tem uma pouca quantidade de fibra, ela é absorvida e não forma as fezes. E aí a gente não consegue defecar bem. Então, a dieta, ela deve ser rica em fibras, que é uma dieta que protege o intestino para o risco do câncer de intestino. Então, você fazer uma dieta saudável vai proteger você para o câncer do intestino. E isso não quer dizer que não deva ser feito o rastreamento para câncer de intestino. Né? Você deve fazer uma dieta saudável, mas a partir dos 50 anos, você deve fazer o rastreamento para o câncer de intestino, independente de ter sintoma ou não. Qualquer pessoa, a partir dos 50 anos, a indicação é que faça a sua prevenção. E banana, que fala também que banana aprende. Que banana aprende. Tudo isso, doutora, eu estou colocando aqui, porque tudo isso eu ouvi. Eu vi anos de minha vida isso aí. Banana aprende, não coma banana. Me fale aí. Vamos tirar essa culpa da banana. A banana é ótima, a banana da terra, a banana da prata. A banana é ótima em fibra, pode comer banana sim, viu? Não tem problema algum. Quem tem prisão de ventre pode comer. É associar também a banana a cereais, como a aveia, a cevada, a lentilha, né? Todos esses alimentos são bons para o intestino. Então, fazer sempre uma comida variada. Eu sempre digo, comer frutas, mas não esquecer de comer também cereais, tá bom? O problema do feijão, o feijão é bom, ela tem fibra, só que o feijão, ele fermenta mais, então dá mais distensão. Então, quem tem um problema de gases, o feijão, assim, pode causar mais gases. Então, a gente evita ingerir, né? Estimular muito a ingestão muito excessiva de feijão. Tá engraçado, né, doutora, que temos horários, já temos regras e horários adequados para a gente ir no banheiro, né? Quando a gente começa a mudar esse horário, preocupa, porque, tipo, o João vai ao banheiro naquele horário, 10 horas da manhã ele vai ao banheiro. Daqui a pouco muda para 2 da tarde. Daqui a pouco não passa um dia sem ir ao banheiro. Queria que a senhora falasse sobre essas regras. Sim, olha só, o que a gente chama normal do intestino, que é a frequência normal de defecação, é que a gente defeque num intervalo que vai de 3 vezes por dia a 1 vez a cada 3 dias. Então, esse intervalo de frequência intestinal é normal. Então, não é necessário que você defeque todos os dias para dizer que você tem um ritmo intestinal normal. Você pode estar defecando de 2 em 2 dias e não ter nenhum sintoma associado, e isso é normal.
Sintoma associado que eu digo é o quê? Está fazendo muita força para defecar, tem uma sensação de evacuação incompleta, precisa de ajuda, às vezes com o dedo para poder tirar as fezes, isso aí é anormal. Mesmo você defecando todos os dias, faz muito esforço para defecar, isso aí é normal. E uma coisa que eu chamo a atenção é assim, se você está tendo um ritmo intestinal regular e você nota que isso alterou, aí eu acho que é importante você procurar fazer uma avaliação médica, né? Porque você estava com o ritmo certinho e alguma coisa fez com que ele alterasse. Se você identifica que foi por conta de uma viagem, tudo, e que isso volte depois a retornar ao seu ritmo adequado, não é necessário. Mas se observa que você tinha um ritmo adequado, todo certinho, e que determinada época começou a alterar, eu acho importante procurar uma avaliação médica, né? E assim, a gente tem um ritmo certo porque existe um reflexo chamado reflexo gastropólico. O que é isso? É que quando a gente come, existe uma distensão do estômago e essa distensão leva uma mensagem para o cérebro que faz com que ele mande uma mensagem para o reto dizendo, olha, vem comida nova aí, bota para fora o que tem velho. E a gente chama isso de reflexo gastropólico. E também quando a gente acorda de manhã, esse movimento de andar também estimula os movimentos intestinais. Por isso que a gente defeca, muito frequente defeca logo pela manhã, né? Quando a gente come, a gente está com o estômago vazio, 8 horas de jejum, ele distende abruptamente, né, de forma rápida, e também esse levantar da gente, esse andar também estimula a ter esses movimentos intestinais mais fortes. Tem uma pergunta aqui de um ouvinte, colonoscopia. Qual é a idade para fazer a colonoscopia? É um exame muito sensível. E se a pessoa tiver no quadro de diverticulite mesmo, pode ter intercorrências. Qual a gravidade desse exame? Olha, excelente pergunta. Bem, a colonoscopia é um exame para rastreamento de câncer de intestino. É o exame padrão ouro. Por que eu digo que é o exame padrão ouro? Que é o melhor exame para fazer? Porque ele consegue detectar a presença de pólipos, que são verrugas. E, geralmente, o câncer de intestino, ele surge a partir dessas verrugas. Então, a colonoscopia é um exame muito importante para a prevenção do câncer de intestino. A gente orienta a todos os pacientes, a todas as pessoas acima de 50 anos, a Sociedade de Gastroenterologia e de Coloproctologia, né, brasileira indica, mas a Sociedade Americana de Cancerologia já está indicando a realização de rastreamento a partir dos 45 anos de idade. E a colonoscopia é o padrão ouro. Em pessoas que têm diverticulite, não deve ser feita a colonoscopia. Essa colonoscopia ela deve ser retardada até que o processo inflamatório melhore. Então, em cerca de 60 dias após o processo inflamatório da diverticulite ter sido tratada, a gente faz a colonoscopia. Porque se fizer a colonoscopia na vigência de inflamação de uma diverticulite, tem um risco de perfuração do intestino. Então, a gente não deve fazer colonoscopia com diverticulite. Mas, assim, existe uma grande dúvida entre as pessoas, porque a gente vê ali no laudo da colonoscopia doença diverticular e diverticulite. Doença diverticular é a presença desses divertículos, dessas herniações, sem o processo inflamatório. Nesse caso, pode ser feita a colonoscopia. O problema é fazer colonoscopia com o cólon inflamado. Mas, assim, uma coisa que eu queria só chamar também a atenção é que não é apenas a colonoscopia que faz o rastreamento para câncer de intestino. Naquelas pessoas que não têm história familiar e que não têm nenhum sintoma, nós podemos fazer o rastreamento através de um exame simples chamado pesquisa de sangue oculto nas fezes. Tá bom, doutora. De longe, a nossa Elaine Vajão lhe manda um abraço, tá acompanhando lá em Portugal toda a entrevista, viu? Muito obrigado, a senhora fala fácil, uma linguagem bem coloquial e os ouvintes amam quando a senhora fala, porque nosso intestino é o que a gente vive, é o que a gente come, né? O intestino nosso é o que a gente come, não é? Por isso que eu, há 10 anos atrás, resolvi controlar uma dieta balanceada, rica em fibra, né?
pouco de carboidrato, pouco de ferro, mais rica mais em fibra. Eu quero agradecer muito a entrevista aqui da doutora Glícia Abreu, médica coloproctologista. Camille, mais algum detalhe? Não? Valeu, doutora. Beijão, abraço, bom final de semana. É muito prazer ter falado aqui com vocês e salientar essa importância da prevenção para o câncer de intestino. Não deixem de fazer isso. É uma doença que ela é curável nas suas fases iniciais. Não esqueçam disso. Um grande abraço para vocês.